Alô, bom dia, seja bem-vindo. Você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para a família Potulski, espalhada em vários lugares aqui no Paraná. Quem pediu o abraço foi o Alemão Dog. Professor, manda um abraço para os meus parentes da família Potulski, espalhados pelo Paraná. Então tá aí, um abraço à família Potulski. Meus amigos, ontem, no vídeo da noite de edição extraordinária, eu falava sobre o domínio, por assim dizer, da China sobre o Afeganistão. O Afeganistão será, certamente, logo mais, já está sendo transformado num entreposto chinês, ou num anexo, um puxadinho da China. O Afeganistão está muito bem localizado, é um ponto estratégico fantástico para quem pretende, por exemplo, dominar o Oriente Médio. Tudo isso está no vídeo da noite. Um comentário chamou minha atenção. Alguém lembrava do sonho de Nabucodonosor, que está lá no livro de Daniel, sobre a grande estátua que viu Nabucodonosor, que representavam os reinos da terra que haveriam de se desenrolar pela história. A imagem vista por Nabucodonosor era mais ou menos o seguinte: tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas de ferro, porém os pés de barro. Eu achei interessante esta analogia com o vídeo de ontem, porque é sim o que está aparecendo. Coincidentemente, ou não, hoje 3 notícias levam a crer que sim, de fato, existem pés de barro nesse monstro que hoje nos assusta a todos. O monstro, de um lado, a China comunista, e do outro, a América globalista de Biden. Porém, identificamos, ou as notícias mais atuais têm identificado um calcanhar de Aquiles ou uma sustentação um pouco desconfiável, no mínimo, desses 2 impérios ou deste poderio que ora se digladia, ora atua em conjunto. Vamos à primeira delas. Esta saiu no Guardian do Reino Unido. Prestem atenção. Uma matéria publicada no dia 4, antes de ontem, no Guardian, diz que os bancos de alimentos vão distribuir parcelas cada vez menores à medida que a demanda e a oferta, o fornecimento de alimentos diminuem. Simplificando, diz o Guardian, estamos ficando sem alguns tipos de alimentos porque não podemos comprá-los e eles não estão mais sendo fornecidos. Isso quem relatou ao Guardian foi um banco de alimentos do sudeste de Londres. Depois eu deixo o link da matéria para quem quiser ler inteiramente. Já o site shtfplan.com diz o seguinte: tornou-se mais do que óbvio que nós aqui nos Estados Unidos estamos recebendo muito menos pelo nosso dinheiro, graças à moeda fiduciária constante criada pelo Federal Reserve, o Fed, ou seja, pela impressão de dinheiro como se não houvesse amanhã. Há também um problema com a contratação de trabalhadores agora e muitos estão prestes a perder seus empregos se nós, como seres humanos, permitamos que o governo Biden dite as regras. Deixando tudo isso de lado, todo esse sistema já está derrubado. E a única maneira de sairmos ilesos é nos prepararmos para o pior.
Não há nada que escape à possibilidade de que as coisas melhorarão. E com o feriado se aproximando rapidamente, precisamos estar prontos para dar um pouco mais e ajudar aqueles que não podem ou não se prepararam como nós. É uma atitude humanitária e moral. O feriado a que se refere o site aqui são as festas de Natal. É um problema de tradução. Outra notícia que nos chamou muito a atenção foi publicada ontem, 5 de outubro, no site Activist Post, cujo título diz: "A liberdade global na internet está em declínio", de acordo com um novo relatório da Freedom House. A Freedom House, diz o site, uma organização de direitos humanos, lançou sua mais nova edição do relatório Freedom on the Net, isso em 21 de setembro. O relatório conclui que a liberdade na internet diminuiu globalmente pelo 11º ano seguido. É isso que você ouviu. Já há 11 anos que a liberdade vem sendo cerceada. Claro que os últimos anos, o cerceamento, a censura, foram maiores que os anos anteriores. É aquela história de cozinhar a rã na panela. Quando acordamos 11 anos depois, percebemos, opa, a liberdade sumiu. É isso aí. Bem, o site analisa especificamente alguns países como Turquia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, mas que servem muito bem, claro, como modelo para outros países. Sobre a Turquia, por exemplo, diz o site citando o relatório da Freedom House, abre aspas, "A liberdade na internet continuou a declinar pelo 3º ano consecutivo na Turquia. Durante o período de cobertura, centenas de sites foram bloqueados, em alguns casos sob uma nova lei de mídia social." Lembram que Lula falou há poucos dias no Nordeste que precisamos rever aí a internet, o marco regulatório precisa ser colocado em prática e tal. Lembram disso? O repórter de esquerda, até ele ficou assustado. Como assim, Lula? Pois é, na Turquia a coisa já está em andamento. O conteúdo online, considerado crítico ao Partido de Justiça e Desenvolvimento, o AKP, o partido do Erdogan, e também considerado crítico pelo próprio Erdogan, foi removido de sites e plataformas de mídia social e ativistas online, jornalistas e usuários de mídia social foram assediados, tanto física quanto moralmente, por suas postagens nas redes sociais. As autoridades prenderam usuários da plataforma online Clubhouse em resposta à resistência liderada por estudantes na Universidade de Boksici. Certamente não é assim que pronuncia, porque eu confesso, o meu turco não é muito bom. Visaram ativistas LGBT+, online e prenderam um proeminente oficial do partido da oposição por supostamente insultar o presidente. Processos criminais foram realizados contra aqueles que postaram comentários indesejáveis nas redes sociais. E a ameaça de vigilância online, assédio, penalidades criminais contribuíram para a crescente prática de autocensura entre os usuários da internet na Turquia. A proliferação de leis restritivas formalizou ainda mais a censura no país, fecha aspas. Claro que você deve estar se perguntando agora, a Freedom House não falou nada sobre o Brasil? Eu não tive acesso diretamente ao relatório da Freedom. Estou vendo o relatório, como disse, pela activistpost.com. Aqui não cita o Brasil, mas é bom lembrarmos que no Brasil hoje existem presos políticos. Então, certamente, alguma coisa também está relacionada ao Brasil neste relatório. Mas sigamos em frente, porque há ainda
Outra notícia muitíssimo preocupante. China monta cenário para guerra nuclear com Taiwan, Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos. Esta foi postada no Natural News, publicada ontem também, 5 de outubro, pelo analista político e jornalista Mike Adams. Ele diz o seguinte: de forma alarmante, tanto a China quanto os Estados Unidos têm um forte incentivo para iniciar uma guerra global a fim de distrair as populações de suas próprias políticas econômicas fracassadas. Aqui entra a história dos pés de barro da estátua de Nabucodonosor. A bomba de dívidas de incorporadores imobiliários da China está implodindo, com agora 2 incorporadores imobiliários a mais, adicionais, além da Evergrande, deixando de fazer pagamentos de títulos. Como relata a CNBC, a Fantasia Holdings perdeu um pagamento de bônus de 206 milhões de dólares e suas ações pararam de ser negociadas. Esta é a terceira incorporadora imobiliária a começar a implodir na China e quase certamente não será a última. Aliás, quando eu falei da Evergrande há alguns dias, eu disse: bem, isso é só o primeiro caso, depois da Evergrande virão outros na sequência. E está aí, o professor Bellet tinha razão. Bem, segue o site dizendo: a China atualmente também não consegue manter a sua própria rede elétrica em funcionamento, o que leva ao fechamento de uma capacidade de produção significativa. Já os Estados Unidos, enquanto isso, não podem manter o seu próprio governo inflado sem imprimir trilhões e trilhões de dólares a cada mês. É como se ambas as nações fossem comandadas por incendiários financeiros que estão em uma competição para ver quem pode queimar mais e melhor os seus próprios países, ou quem pode queimar primeiro o seu próprio país. Segue o jornalista dizendo: as guerras permitem que os governos declarem emergência e tomem o poder interno enquanto redirecionam as críticas do governo para o exterior. As guerras mudam a narrativa de por que nosso governo está tentando nos matar para outra narrativa, por exemplo, por que o inimigo está tentando nos matar? Perceberam? Por conta disso, o site acaba concluindo o seguinte: a China está apresentando um modelo de guerra atômica. Por enquanto é só um modelo. Modelos são modelos, modelagem, como dizem os cientistas. Apresenta-se um esquema matemático para ver a possibilidade desse esquema coincidir com a realidade. Pois bem, a China montou sim um cenário de guerra, uma maquete de guerra, tendo como inimigos prioritários ou imediatos o Japão, a Austrália e Taiwan, mas também a Índia e os Estados Unidos. Isso, como disse, é um modelo, não quer dizer que amanhã ou depois alguém apertará o botão da guerra atômica. É claro que, por enquanto, são possibilidades. Mas o que nos chama a atenção é que o site está completamente correto, a reportagem aí está completamente correta. Essas duas grandes potências, esse novo reino instaurado aí no mundo, Estados Unidos, ou globalismo e comunismo, tem sim o seu pé de barro, os seus pés de barro. Como, por exemplo, a impossibilidade de manter uma economia em crescimento nos moldes atuais, e aí leia-se falências em cascata na China e também nos Estados Unidos, com a falsa impressão de que há dinheiro na praça, há riqueza e tudo mais.
essa riqueza é fictícia, porque parte das maquininhas de impressão de dinheiro, o que gerará uma grande inflação e faltas de produtos alimentícios, por exemplo. Tudo isso leva, claro, a uma grande insatisfação popular. E aí é que vem o maquiavelismo dos nossos governantes. Por que não inventar uma guerra? Já que o povo está dizendo por que o governo está nos matando, que ele mude a narrativa e pergunte por que aquele inimigo está nos matando. É exatamente o que pode sim estar acontecendo nesse momento. A arquitetura de uma grande guerra para solucionar um monte de problemas que eles mesmos criaram. Tudo por conta, claro, da sua falta de sustentação, ou da falta de sustentação desses dois reinos, os chamados pés de barro. Então vejam, essas três notícias elas acabam se encaixando. Falta de alimentos na Europa, isso é só um sinal, um princípio. Se a Europa já tem falta de alimentos, imaginem o resto do mundo, como a China, por exemplo, que tem que buscar o suprimento necessário para a sua população em vários países pelo mundo. Se esses países não produzem nada ou pouco, a própria China acaba se envenenando com o seu próprio veneno, perceberam? Pois é, e aí vem a censura. É preciso censurar as vozes críticas para que não digam às pessoas o que está acontecendo. Deixem-nas acreditar que os inimigos estão lá fora. Aliás, é o que todo político hoje tem feito. O inimigo é outro, e não eu, que tenho feito tudo errado. Até depois.